aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h15 da tarde desse dia tão especial, desse dia 18 de abril de 2022, hoje recebendo o maestro, regente, compositor cearense, Poti Fontinelli. Poti, seja muito bem-vindo a esse dia aqui de hoje. A gente vai conversar bastante sobre música, sobre, enfim, tanta coisa como a gente viu aqui no currículo. Mas para conversar com você aqui hoje temos João Lucas. E aí, pessoal, boa tarde. Eu aqui, Amanduca Balbo e Pedro Linhares. Boa tarde. Mas bom, primeiramente seja bem-vindo, como já falei, boa tarde. Para começar, como foi que a música ela adentrou aí na sua vida, que você começou nesse campo tão grande, tão imenso aí? A apresentação que eu tive de vocês é que vocês estavam aqui já desde crianças, pequenininhos, e comigo foi a mesma coisa, só que foi lá em Viçosa do Ceará, né? Eu tinha uma inveja danada do desfile de 7 de setembro. Quer dizer, eu nunca tinha tocado nada e eu tinha problemas de saúde. Mas assim, quando eu fui estudar, eu comecei a estudar com 7 anos, por conta dos problemas de saúde que eu tive. E aí eu via lá o desfile, lá o nosso amigo Miguelzinho tocando o pistão, que não era pistão, né? Na época a gente chamava de pistão, de corneta. Na verdade era uma cornetazinha fazendo só a clarinata, e eu era doido por aquilo. E via o pessoal tocando e tinha vontade, mas não ia. Aí a gente criou um grupinho lá de fazer um teatro no quintal de uma das casas. E a gente brincava de cantar e minha mãe tinha um hotel. E como é uma cidade pequena, de interior, 50 anos atrás, tinha muita... Mas Viçosa já tinha uma boa atividade musical. Então se apresentaram lá em Viçosa grandes nomes que faziam o Nordeste, né? O Coronel Ludugero, isso aí, ele era o the best. Roberto Miller, Noca do Acordeon. Noca do Acordeon, depois quem estiver me ouvindo aqui, digite aí e veja... O cara tinha uma inspiração musical muito, muito classificada, muito boa a música dele. E esse povo ficava hospedado no hotel da minha mãe. Então, quer dizer, tinha um convívio musical com eles, tinha um convívio musical nesses eventos que tinha lá, mas eu não desenvolvia nada. Mas aí eu era envolvido, né? Eu me envolvia, mas não tinha nada. Foi aos 15 anos é que eu fui entrar no coral da escola técnica, que aí foi assim o meu início musical mesmo. E eu achava, quando eu ouvia aquele coral, é interessante, eu não consigo explicar, eu já tentei explicar isso para todo mundo, mas é uma sensação muito estranha. Mas assim, um cara que veio do interior, que não conhecia coral, e eu me lembro que a primeira música que eu ouvi, eu me lembro bem, foi Gradual para Domingos de Ramos, do padre Zé Maurício Nunes Garcia. Pô, imagina um cara que vem do interior, acostumado a ouvir forró, baião. Mas quando eu vi aquilo lá, Gradual para Domingos de Ramos, aí eu nunca cantei essa peça, inclusive, né? Nunca fiz com os meus corais, com a orquestra. Aí que eu ouvi aquilo, eu não sei, aquela magia das vozes, sabe? Sim, é impressionante. sim. Tem gente que toma gosto, tem gente que... Não é assim, olha para uma bicicleta e, pô, é isso que eu quero, né? E acaba virando um campeão de bicicleta. E eu fiquei realmente impressionado com o coral. Então, assim, aí... Isso eu vi o coral antes de eu entrar na escola, porque minha irmã aqui já estava na escola e cantava no coral. Então, assim, eu tive primeiro esses contatozinhos em Viçosa, mas o que me deixou impressionado é aquela sonoridade de coral. Mas, pô, eu era um suburbano, um cara de Fortaleza normal que ouvia aquilo. Eu não sei por que aquilo exerceu em mim uma magia, aquelas coisas das vozes. E o coral era muito bom, era regido pelo Paulo Abel do Nascimento, que é outro grande... aqui do Ceará, que fez sucesso, era um soprano, né? Ou sopranista, como alguns falam. Era um homem com a voz aguda, já de mulher. Sim. E ele fez muito sucesso na Europa. No Ceará ele é muito respeitado. E ele tinha o coral lá, antes dele seguir a carreira dele. Bem, eu posso dizer que foi com coral. Mas como na escola tinha conjunto, tinha tudo, eu fazia o curso de estrada, mas na verdade eu ficava pegando os horários vagos para ir tocar no conjunto, para ir tocar flauta, para ir cantar no coral. Então foi essa minha... Como foi esse desenvolvimento assim num coletivo? A gente está falando de um coro, né? São várias vozes, são um desenvolvimento, ele é mais pessoal para fazer o grupo, o coletivo, ele fazer dar certo. Como foi adentrar na música pelo canto coral, enfim? Eu acho que para mim foi muito fácil, porque como eu digo, eu faço uns testes comigo, às vezes eu vou no YouTube
e procuro uma música que eu procuro um compositor que eu sei que eu nunca mais ouvi e que ninguém toca. E aí eu ouço a música. E é interessante que eu devo ter ouvido essa música quando eu tinha 10 anos, 8 anos. É sério, eu estou falando aqui em público, então eu não iria fazer uma mentira. Eu acho que outras pessoas que estão me ouvindo devem ter a mesma sensação. Eu consigo me lembrar de detalhes instrumentais do arranjo da música, popular mesmo, música popular brasileira, tipo um oboé que entrava. Eu não sabia que aquilo era um oboé, mas sabia que tinha um som que entrava naquele ponto da música. Que é mais ou menos o que um maestro tem quando ele vai trabalhar uma peça. Pode ser um show da Madonna, pode ser um show de orquestra, não interessa. Quando todo mundo vai tocar, ele já saca qual é o som que vem. E se alguém erra, ele já sabe indicar quem errou, porque ele já tem na cabeça tudo. Não, eu não chego a ter tudo, pelo amor de Deus, nem metade. Mas eu me lembro de detalhes de música que eu ouvi há 50 anos. Então, a música, para mim, não teve isso. E aí eu acho que eu fui um privilegiado. Todo curso de música do mundo, toda escola do mundo, tem um coral. Sim. Acho que aqui na Vovó Dedé tem um coral. Pronto. Tem. Ele não tem um coral por acaso, é porque todo mundo sabe que a flauta é o instrumento mais fácil de musicalizar, a flauta. E o coral, de musicalizar a nível de instrumento e de leitura. E o coral a nível de ambiência. Então você está cantando aqui, está ouvindo um cara cantar outra coisa do teu lado esquerdo, uma mulher cantando outra coisa do teu lado direito e outra pessoa cantando outra coisa atrás de você. Então, assim, você tem que desenvolver uma segurança musical e uma percepção que a pessoa não percebe isso. Mas se você lê a história dos grandes ídolos de rock dos anos 70, eu acho que até de hoje, todos passaram por coral. Então eu passei pela melhor experiência que alguém pode ter. Aí às vezes o cara é um babaquinha, né? Não é coral, não, coral é coisa de careta. Pô, porque o cara é babaca mesmo. Aproveita o coral, não interessa de quem é o coral. Não interessa se é o coral de uma instituição maluca. É coral. Entra no coral, desenvolve ali uns anos a tua percepção musical. Eu tive essa experiência, a vida inteira. Faz sentido, coral. né? Ele é uma coisa social. Eu tive um curso gratuito. Massa. Um curso gratuito. A gente abre coral de empresa, vai bem pouquinha gente. O pessoal não percebe isso. Você facilita a voz, você ganha segurança para cantar. Ganha amigos. Porque a guitarra tu se esconde de trás dela, teclado tu se esconde de trás dele, bateria tu se esconde de trás dela. Mas coral tu tem que abrir a boca e olhar para a pessoa na tua frente e cantar. Então aí só aí tu já vai quebrando um bocado de neurose que tu tem. Tu já fica mais solto, fica mais leve. Mas aí a moçada associa, não, é coral, não é forró, é coral, não é funk, é coral, não é rock, então não presta, pronto. E aí o mundo está se acabando, mas tudo bem. Curti, a partir dessa inicialização sua no coral, como um desenvolvimento mesmo da música, quando foi que você sentiu a necessidade de tornar profissional, tornar a música uma profissão, seguir uma carreira na faculdade? Não, eu não senti necessidade, não. Não teve, ela o mundo me fez ser profissional, porque foi assim, eu me formei em estradas na escola técnica. Aí uma construtora, que ainda hoje existe no Ceará, estava convocando formados em estradas, quer dizer, a principal atividade nossa seria topografia. Então eu sou topógrafo. Aí ela estava oferecendo para a gente trabalhar na construção de uma rodovia lá no interior do Maranhão, perto do Pará, algo assim, para a gente ficar lá numa tenda, né? Eu ia trabalhar em laboratório de solos e topografia. Mas oferecia um salário mínimo com aquele velho papo. Ah, mas é só para começo, depois melhora. Eu falei, peraí, eu vou sair daqui do Ceará, comida feita pela mamãe, minha roupa lavada, para ganhar um salário mínimo, não interessa, um salário mínimo sempre foi ruim. Então, para ganhar um salário mínimo, isso eu já estava dando umas aulinhas de flauta e de violão. Assim, eu nunca tive e não tenho a capacidade de ser um professor para dar aula para um violonista. Mas para quem está no zero, eu sou maravilhoso. Né? Então eu dava aulas para pessoas no zero. E eu já ganhava quase isso, só dando aulinhas ali na aldeota, não sei aonde, não sei aonde. Aí eu falei, cara, o que é que eu vou ficar fazendo nessa profissão? Aí eu queria fazer engenharia na Federal.
mas já com esse viés, saindo do coral, da banda lá, o Liduíno Pitombeira, que hoje é da Academia Brasileira de Música, tocava no conjunto comigo, aí no meu Facebook tem a foto, eu tocando bateria e ele tocando baixo lá, com a gente menino, né, na escola técnica. Então já tinha uma atividade musical. E essa profissão da escola técnica, eu não sei se hoje, eu acho que ainda hoje ela não é regulamentada, o técnico. Como ela não é regulamentada, ela não tem valores estipulados. Sim. Tipo assim, um engenheiro tem que ganhar no mínimo 8 salários mínimos, existe lei. Mas parece que para o técnico, que há anos discute isso, eu vi César Carlos discutindo no auditório da escola quando ele era senador, há 40 anos atrás, 45 anos, dizendo que não, nós vamos regulamentar. Então o governo investe uma grana super legal, caríssima, altíssima, para formar as pessoas nas escolas técnicas, que hoje são os IFCS. Sim. Só que o técnico acaba não tendo perspectiva de trabalho, aí ele pega e vai fazer o curso superior, e o país fica sem técnico, porque aquele curso de técnico que o cara aprendeu, que seria maravilhoso para a sociedade, ele vai substituir por um curso de nível superior. Foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi muita coisa de música na escola, não que a escola me ensinava, mas eu vivenciei música e não tinha perspectiva de ser um topógrafo. Aí eu peguei e fui fazer música. Na verdade, comecei letras na Federal, não gostei, abandonei no terceiro ano, segundo ano. Aí fui fazer música na universidade. Pronto, esse não. Aí eu fiz, completei, legalzinho, e levei sorte que logo que eu terminei, logo que eu terminei, rolou um concurso, mesmo para graduado, que é difícil. Hoje em dia os concursos todos são para mestres e doutores, mas rolou um concurso só para graduado. Aí 2 anos depois rolou um concurso só para graduado também na UES. Aí, resumindo, fiquei nas 2 universidades. Atualmente você é professor. Então. Não foi o que eu quis, assim, foi... Eu acho que talvez se eu tivesse sido pago decentemente para ser topógrafo, eu não estaria aqui dando entrevista, eu estava sendo picado por mosquito no meio do mato, entendeu? Mas ganhando pelo menos o dinheiro que eu sustentasse minha família. Infelizmente, o governo é míope para isso. Eu não estou criticando aqui, não é o governo atual, não é a União. O Brasil ele é descuidado com isso há 60 anos, 70 anos, 80 anos. Então existe uma defasagem nesse meio da música, nessa indústria da música, ou é na indústria coletiva, assim, todas? Não, da profissão. A própria casa da vovó Dedé, que hoje tem um nome super bonito na cidade, ela começa desenvolvendo atividades tipo, assistenciais, vamos supor. Eu não tenho uma história da casa, eu conheci seu Mansueto e tal, mas eu sei que tinha muito assim, eu quero atender a uma população. Ok, então tinha lá uma população e como que eu vou atender? Eu posso atender com orientação de alimentação, eu posso atender com orientação de amamentamento, eu posso atender com alguma atividade de música, mas sempre num campo ocupacional, diríamos assim. É assim que quase todo projeto começa. Só que aqui cresceu muito. Então, agora não. Agora, quem vem para cá, se você for entrevistar alguém que veio hoje, ele veio porque ele queria música. Mas os primeiros vieram porque amanhã vou lhe levar para lá, tem umas atividades. Sim. Você entendeu? Então você foi nesse processo. Eu fui esse processo. Eu fui me envolvendo com a música, aí entrei no coral da UFC, entrei no grupo de tradições cearenses. Com 20 anos eu estava na Europa. Caraca. Tocando zabumba, tocando violão, tocando surdo. Passamos 45 dias na França, Suíça e Espanha. Um dia que eu imaginava um cara que veio lá de Viçosa puxando uma cachorrinha, entendeu? Morando em Fortaleza, humildemente, de repente fui para a Europa. Como é que foi esse desenvolvimento assim tão rápido? É isso que eu ia perguntar, qual foi a sensação de estar na Europa? Eu acho que... na Europa foi maravilhoso, mas só eu digo já, mas respondendo o que ele perguntou, outra coisa que eu acho que foi muito positiva, muito. Por exemplo, a casa da vovó Dedé, ela está aqui, né? Barra do Ceará. Sim. Então ela lutou para conseguir... Lutou assim, ela foi construindo... Mas ela está na Barra do Ceará, então o acesso a ela é um acesso que a pessoa tem que sair de casa propositalmente para ir na casa da vovó Dedé. Tanto é que ela faz eventos no Zé de Alencar, etc e tal. E a minha sorte é porque o grupo de tradições cearenses ensaiava na Casa de Cultura Hispânica, vizinha à reitoria, o coral da UFC ensaiava vizinho, de trás do Teatro Universitário,
E a escola técnica era onde é, o IFCE. Sim. Então eu estava no Polo Cultural do Benfica. Então as oportunidades, é como se vocês estivessem aqui no Ceará tentando ir gravar lá em São Paulo e eu estava já em São Paulo. Né? Por exemplo, a Tapera das Artes e outros, né, outros serviços. Vocês estão construindo um nome muito maior do que vocês. O esforço de vocês de construção natural, não é um esforço proposital, a construção é natural, mas vocês estão longe de onde acontece. E eu estava onde acontecia. E ali você acaba conhecendo fulano, beltrano, cicrano. Eu, por exemplo, eu fui tocar o meu primeiro show pago, que eu nunca imaginei. Eu acho que eu tinha 20 anos de idade, tocar zabumba num grande show, zabumba, porque eu tocava zabumba no grupo de tradições cearenses. Quer dizer, mas o cara só me chamou porque me viu tocando zabumba no grupo de tradições cearenses. Então eu estava no centro da visibilidade, né, que era o Polo Cultural do Benfica, né, que está meio destruído. Né, assim, as atividades artísticas da UFC foram lá para o PC, que eu discordei a vida inteira, mas foram. Né, e a gente desocupou o Polo Cultural do Benfica, que era a grande efervescência de Fortaleza. Sim, E aí da Europa que ele perguntou, não dá para te dizer não, mas é uma coisa de doido, porque um cara que não imaginava, assim, tinha gente lá no grupo que nunca tinha entrado no avião, e você já entra no avião para ir para a Europa. E a gente fez shows muitos em várias cidades, porque foram 3 festivais internacionais de folclore. Um em Confolã, na França, um em Fribourg, na Suíça, e um em Barcelona, na região, né, da Catalunha. Então você imagina assim, e outra coisa que tinha uma coisa muito legal, mas muito legal, é porque, como era do CIOF, que é Comitê Internacional de Organização de Festival de Folclore, naquele tempo ele não tinha estrutura. Agora parece que tem uma regra que quando você convida um grupo folclórico vinculado ao CIOF, tem que hospedar no mínimo em hotel 3 estrelas. Agora, para evitar hospedagens malucas. Sim. Mas naquele tempo não tinha essa regra. Então, em muitas cidades, nós ficamos... Não foi muitas cidades, mas algumas cidades nós ficamos nas casas das pessoas. Então, olha que maluquice. Eu já ia para a Europa, porque se você comprar um pacote para ir para a Europa, você vai para um hotelzinho básico. Legal, hotel bom, hotel ruim, não interessa. Você vai para hotel. É um tratamento formal. Mas em algumas cidades a gente chegava e já vinha as pessoas da cidade pequenininha. Então, Poti, você vai ficar com o Silvino na casa do Messier fulano de tal. Então ali eu já tinha a minha experiência de ver como é que o francês vive. Quer dizer, eu ganhei a viagem e um treinamento de vida com aquele povo. Sem contar que como a gente era folclore, né? E tem uma coisa legal, o Brasil tinha perdido a Copa, onde ninguém imaginava que o Brasil perderia. Isso em que ano? Em 1982. Sim. Então o povo queria pegar na gente. Brasil, como que eles... vocês perderam a Copa. Então a gente estava com uma espécie de condolências, né, pela perda da Copa, então o carinho ainda foi maior. E o trabalho da professora Elzeni Colares era muito bom. É muito bom. O Grupo Trações Cearense ainda existe. Ela faleceu ano passado, mas ela tinha ela era muito séria, muito rigorosa. Eu tive essa sorte também, né? Eu fui aluno da Isaíra, que era muito rigorosa, a professora Elzeni Colares, ultra rigorosa, fui colega do Costa Holanda, outro cara muito rigoroso, e comecei com a Angélica, tendo conhecido a Abel. A Angélica é uma pessoa assim, de um apuro estético impressionante. Então, foram rigores diferentes, rigores de gestão, rigores de tudo isso. E, de repente, com 21 anos, eu estava na Europa, passando 45 dias fazendo shows. Fugindo um pouco desse seu tratamento de vida que a gente está vendo aí, qual é a importância desses trabalhos como a Casa de Vovó Dedé, desses trabalhos que fazem música, que levam música? Eu acho que o propósito de sair de casa para vir para casa já traz uma independência muito forte, uma vontade muito forte de querer evoluir naquilo. Eu acho que quem sai é com uma determinação muito grande. E qual é a importância desses espaços para uma história parecida com essa, para com 20 anos estar na Europa, sair da Barra do Ceará para o mundo? Como é que eu acho assim, com toda sinceridade, o que eu tenho lido da Casa da Vovó Dedé e de outras atividades artísticas que são realizadas em Fortaleza,
mas a casa da vovó Dedé, no momento, está com uma visibilidade muito legal. Eu já sabia do trabalho que era feito, mas ela, é lógico, o trabalho cresceu tanto que não dá mais para esconder. Então a visibilidade é natural. Mas, graças a Deus, vocês estão fazendo o que a prefeitura era para estar fazendo e que o Estado era para estar fazendo. Sim. Graças a Deus, tá? É aquela história, tá faltando isso? Eu não vou ficar esperando o ente público fazer. Eu já tentei isso com vários prefeitos, o prefeito Roberto Cláudio, o prefeito Sartre eu ainda não falei com ele não, mas outras pessoas, vereadores importantes, pessoas importantes assim. Eu até sugeri o local, olha só. Eu sugeri ali o Museu das Secas, que é do Denox, é na Pedro Pereira com o General Sampaio. É uma construção antiga, bonita. E ela é a um quarteirão do Teatro Zé de Alencar. Eu sugeri ser ali a Escola de Música de Fortaleza, já inúmeras vezes. Já postei isso, se você procurar no Facebook, eu venho postando há 11 anos, coisinhas que eu sonho, que não vão ser realizadas, mas eu até brinco. Tipo assim, eu boto, eu autorizei a criação da escola, eu boto, né, assim. Aí tem gente que não se toca, Potito, tu autorizou? Eu disse, como que eu autorizei se eu não tenho autoridade para autorizar? Mas assim... por exemplo, a casa da vovó Dedé está ocupando um espaço que era para ser da prefeitura. Nós somos uma cidade onde uma região metropolitana já deve estar dando 3 milhões de habitantes, e Sobral tem conservatório, qualquer cidade do interior de Minas tem conservatório, escola de música, e Fortaleza não tem. Ela tem os cucas, mas os cucas são né? Eles trabalham multilinguagens. Eu estou falando, é uma escola de música mesmo. Eu até dei sugestões para aproveitar os professores que tem de música dentro da prefeitura para ficarem centralizados em um único local e ter uma escola. Mas assim, nós mesmos músicos, nós somos meio paradões. E essa pandemia e a crise que já vinha antes da pandemia fez com que a gente se preocupasse muito com o umbigo da gente, entendeu? Então, tá todo mundo tentando sobreviver. Aí, para se mobilizar por uma causa nobre, que não será nem para mim, por exemplo, eu não defendi uma causa para mim, que eu tenho 61 anos, estou me aposentando já da UFC e da UES e vou embora, vou morar no interior, com certeza. Eu podia esperar o auge da minha profissão, porque maestro fica famoso com 70 anos, né? Que fica aquele idoso já, tá... Pode observar como todo maestro, o auge dele é... Não, eu desisti. Mas eu me preocupo com a meninada, então eu fico muito feliz, e não é porque eu estou dando entrevista para vocês, eu sou muito sincero no que eu falo, eu não estou tentando conseguir emprego de ninguém. Então, assim, eu lamento porque nós músicos não encostamos o poder público na parede, e aí o poder público vai enrolando a gente, né? Vai dando ali uma leizinha aqui, uma leizinha aqui, um editalzinho aqui, e todo mundo fica calado tentando ver se é convidado para ser incluído em algum programa do governo. Assim, sabe, é lógico, tem os que não ligam, igual a mim. Mas eu entendo o silêncio dos inocentes. Sim, mas voltando um pouco à sua história, voltando da Europa, o que foi que aconteceu assim depois, o choque cultural do Poti Fontinelli, que voltou ali de um intercâmbio, de um misto de sentidos, sentimentos e novas músicas, novos ares? Como foi agora? O choque cultural em si não houve não, porque nós fomos fazendo folclore, né? Mas também, assim, teve uma coisa muito reforçada. Eu estava viajando para a Europa, vendo atividades artísticas em cima da linha do folclore, e aqui no Ceará tinha uma coisa que vocês não imaginavam. Patativa do Assaré, por exemplo, lotava a concha acústica de jovens. Hoje é impossível imaginar. Era o hip hop da época. Os mestres Aniceto, a banda Cabaçal, a família Aniceto, eles lotavam a concha acústica de jovens. Então o projeto Pixinguinha, ele vendia todos os ingressos de todos os shows. E era só música instrumental, e era jovem. Então, mas entenda essa variedade de estilos musicais e de comportamento, porque os estilos, eles não são mais só estilos sonoros. Eles trazem em si um comportamento de roupa, um comportamento social. Ele traz, por exemplo, eu digo que, por exemplo, o funk, ele é um cordel digital. Na verdade, o cara, por exemplo, sabe de uma loucura que rolou hoje, amanhã ele solta um funk detonando aquilo que rolou. Então é uma função do cordel, mas digital, com ritmo. Então eu não defendo isso, mas acho que tem hoje um alcance social muito maior. Eu não defendo esteticamente, eu não gosto.
Entenda. E até gosto do Bumbum Tantan, por exemplo. Acho legal assim a criação dele. Não é porque usa um pedaço, parece que de bar. Mas, assim, a música ela ficou mais ampla. Só que eu não digo mais que é a música. Aí o povo diz, pode ir, tu dá as tuas entrevistas, e o que é que eu faço com o meu violino? Eu digo, continue tocando. Agora você escolheu um instrumento que mesmo há 40 anos atrás ele não tinha espaço. Foi o que aconteceu comigo, a experiência que você falou. O que eu me impressionei muito na Europa já há 40 anos atrás, na época, era a qualidade das produções. Né? Tipo assim, você chegar e ter um som bom, você chegar nesse negócio. Quantas vezes aqui no interior do Ceará eu fui tocar e o cara chegou com a caixa ciclotron pra gente plugar todo mundo numa caixa ciclotron, uma mesa sem efeito, pedestal feito de cabo de vassoura, entendeu? Então, assim, o que eu vi muito lá foi uma experiência de luz, de palco, de estrutura, até porque eu estava um pouquinho à frente com o pessoal lá, de cuidar um pouco dessa parte, né? Éramos um grupo, então a grande experiência foi tecnológica e de abordagem da música como um produto e de sério. valorização da música. Isso. Quando voltou, assim, qual foi a primeira iniciativa que você tomou como músico, assim? Na verdade, quando eu fui, eu estava fazendo letras na Federal. Sério? Eu fazia letras. E aí, mas continuando músico, tanto é que eu fui como músico. Sim. Aí quando eu voltei, a primeira iniciativa foi me inscrever no vestibular da UES para música. E foi aí que começou, então, a faculdade? Porque eu precisava ter um documento. Eu digo muito para os meus alunos lá na UES e na UFC, mas na UES principalmente, porque são os de música. Sim. Eu digo, às vezes o aluno chega arrogante, ele acha que ele é o carinha, né? Tá? Mas não. Quando ele começa a ver, vixe, eu não sei de nada, porque é muito conteúdo. Mas eu digo para eles, quando vocês pensarem em desistir, saibam que esse diploma superior vai dar para vocês um passaporte para fazer mestrado e doutorado onde vocês quiserem no mundo. Se você ficar você já está na universidade, está insatisfeito com alguma coisa, queria já estar produzindo, aguenta. Termina o seu curso de música, porque aí você pode embarcar no mestrado, no doutorado, e não quer dizer que você vai ser professor. Não quer ser professor. Não, mas você pode fazer um doutorado em composição, um doutorado em regência, um doutorado em estúdio. Sim, por que não? Técnico de estúdio. Mas assim, a universidade, o curso de música, você vai ver coisas que você nunca viu, sim. Vai ver coisas que você acha que já domina, sim, mas faz a mistura disso e aprende. Aprender não faz mal, não. E eu acredito que uma das coisas que tem sido se aprimorado nessa sua viagem é a questão da comunicação. A gente está num ambiente aqui, que é a Casa de Vovô Dedé. Ela também é um ambiente comunicativo, como a rádio, como a TV e tudo mais. Eu quero saber como essa questão da comunicação prevalece na sua vida até hoje, dessa questão das viagens, essa questão de você dar aula, de você repassar o seu conhecimento e essas coisas. Essa viagem também ela foi muito boa por isso, porque eu vi modalidades de... Assim, a gente ficou em hotel, em Barcelona nós ficamos em hotel, mas na Suíça nós ficamos num abrigo antiatômico. Caraca. Em alguns locais da França eu fiquei na casa de um cara que produzia conhaque. Então passei a noite bebendo o conhaque dele lá, dando exemplo. Então assim, essa experiência que eu tive me ajudou a ousar. Né? Então quando eu voltei, primeiro eu vi que não era um bicho de 7 cabeças. Então por conta disso eu já levei meu coral para a Europa, fomos para a Alemanha, fomos para a Itália. Já regi coral e orquestra lá, trabalhando os dois juntos, né? Assim, na verdade lá eu nem regi aqui quando nós trouxemos, mas lá nós ensaiamos. E aí já fui América do Sul toda. Como? Eu comecei a ficar dizendo, não, viajar, e olha que em 82 era difícil. Mas aí você vai criando intercâmbios, né? E o pessoal de coral e orquestra tem uma coisa muito bonita, principalmente coral. Se vocês entrarem aí na internet, na Associação Mundial de Corais, eu não sei nem como é o nome, mas se você clicar num coral aí da Singapura, da Áustria, e disser, nós somos o coral da Vovó Dedé, a gente queria ir, é impressionante. Eles lá vão se motivar para receber vocês. Então, tipo, a comida e a dormida e talvez o espaço para se apresentar já existe. Nós somos uma confraria muito bonita, sabe? Porque eu acho que é porque não tem dinheiro, né? Se você olhar pelo lado coral, né, assim, nós somos os maiores abestados do mundo, porque a gente morre de ensaiar para fazer uma música belíssima, mas não é pago, não é nada, mas é o prazer de fazer. E como é isso que liga a nós no mundo todo, isso funciona bem. Por conta disso, eu já fui
o quê? Eu acho que artisticamente eu já fui umas 5, 6 vezes para a Europa, sabe? Aí fui com viagens sozinhas antes para organizar. Então, a experiência que eu tive disso, a primeira, é muito fácil, é perto e basta você se articular. Sim. Um conselho que eu dou, comece a estudar inglês pelo menos. Comece. Não é inglês para cantar a música de ninguém, não. É inglês para viver no mundo. O mundo fala inglês, é lógico. Eu, por exemplo, eu falo mal francês, falo mal espanhol, falo mal inglês, falo mal italiano, mas eu me resolvo. Por quê? Porque eu ia viajar, eu dava uma estudadazinha. Então, assim, se prepare para o mundo. O mundo não termina em Messejana, entendeu? Assim, a Fortaleza, ela, depois de Messejana, termina a cidade. Mas o mundo não termina, entendeu? E as pessoas têm que ter essa visão, assim. Você não está fazendo aqui uma atividade para você ser daqui. Você não sabe para onde você vai, mas se prepare para ir para qualquer canto. A gente ouviu um pouco nessa sua última fala, meu coral. E a partir disso eu quero entender quais são seus corais, seus projetos que você desenvolveu aí. Não, eu desenvolvi com Porta-Voz e o Voz de Outono. Foram os meus 2 trabalhos mais visíveis, né? Muitos corais de empresa, eu fiz uns trabalhos legais, muito legais. Da Petrobras, por exemplo, foi uma experiência boa, porque o grupo era muito pequeno. E nós gravamos um CD muito bom, ainda hoje é tido como um CD muito bom. E eu gravei vozes separadas, eu fiz a ousadia de gravar vozes separadas, porque eu queria um som mais chapado, um som mais na frente. E quando tu grava um coral com o microfone over, ele fica muito aquele coral igreja, sabe? E como eu estava fazendo todo popular, o trabalho da Petrobras, todo popular, eu não queria aquele som igreja, eu queria um som assim, como quem está emendando Queen com MPB4 e Quarteto em Si e lá a Britney Spears com aquele grupo dela. Qual era o grupo dela que se acabou? Nem vocês sabem. Vocês são tão jovens. Ela é recente. Era o grupo, eu estou esquecido o nome, mas ela tinha um grupo, a Britney Spears, fazia parte de um grupo de 4 mulheres. Aí, pesquisa aí na internet, 4 ou 5 mulheres. Não era Beyoncé? Mulheres. Hã? Não era Beyoncé, não? Não, Britney Spears, você vai ver aí, ela fazia parte de um grupo. Então assim, eu digo, não, eu vou juntar vozes. Innocence. Não era Innocence, não. Era antes ainda do Innocence. Bota aí, vê o que é que é. Bota aí o nome dela aí, entra no nome dela. Enquanto isso eu falo aqui. Britney Spears. Pois é. Não, então assim, a minha atividade, o marketing pessoal, eu digo muito isso para as pessoas, ele faz parte de você sempre pensar em ter repertório para o mundo. Então, é outra coisa que foi legal, né? Assim, eu sou católico meio ausente, né? Eu sou um católico meio vagabundo. Então, mas a minha atividade, como eu não fiquei vinculado a um estilo, eu fui tentando fazer música. Por exemplo, eu vou cantar numa creche. Eu vou levar Fascinação? Eu vou levar... Não, eu vou levar música infantil, eu vou cantar no lar de idoso. Então essa minha necessidade de considerar a música utilitária, entende? Assim, eu nunca fiz música pela minha vaidade, para o meu obituário. Né? Quem não souber o direito ao obituário é assim, morreu o Maestro Poti, que apresentou pela primeira vez a obra de Hobbs. Não, eu preferi fazer uma música mais acessível ao povo. Entendeu? E tipo assim, eu quero agradar, eu quero fazer com que minha música emocione. Então eu nunca tive a vaidade de querer aparecer. Eu tenho composições minhas que às vezes a pessoa, a minha mulher, por exemplo, Poti, vamos botar a tua Ave Maria. Eu digo, não, vamos não, ela é bonita, mas ela não é conhecida. Então vamos botar uma conhecida que eu vou tocar mais as pessoas. Então eu penso um pouco que eu sou um músico a serviço da sociedade. Eu não sou um músico a serviço das minhas vaidades, um músico a serviço das minhas vaidades. E muitos músicos são prima-donas, são vaidosos, querem aparecer, querem se amostrar, né? Usando um termo bem cearense. Não. Eu não preciso me amostrar, não. Talvez na outra encarnação eu me amostre. Nessa agora... Disso eu fico com curiosidade, assim. A gente tá vendo muitos grupos, a gente viu Petrobras... Qual era o grupo? Não achei, não. Não tem na internet, a gente não achou. Qual era o grupo da Britney Spears, antes dela estar sozinha? Não tem. Vamos lá, aparece. Vamos Mas lá. enfim, a gente viu muitos grupos aí de várias empresas, várias coisas. Mas quem é a partir disso que pode fazer coral, que pode cantar, que pode, enfim, fazer parte desse misto aí de vozes? E coral é bom, porque coral é fácil, é sério. Primeiro, vamos lá. Atenção, ouvintes. Não existe o desafinado, ok? Então, e quando você diz que é desafinado, você está dizendo um absurdo. É um absurdo, é como botar um litro e meio de leite numa garrafa de 1 litro.
Porque se você é desafinado, você não sabe que é desafinado. Então você não pode dizer que é desafinado porque você é desafinado. Faz sentido. Eu sou desafinado. Você não pode dizer essa frase, porque entre aspas, o desafinado mesmo é aquele cara de pau que chega no aniversário e vai, parabéns pra você! E fica gritando, muito feliz. Mas mesmo esse, entre aspas, desafinado, aí ele pode dizer assim, não, todo amigo meu, tem uma ruma de amigo meu músico que diz que eu sou desafinado. Eu não garanto um brevet, eu não garanto autorizar uma pessoa que canta em coral solar, de pay-buff. Não, eu não garanto. Mas eu garanto afinar qualquer pessoa em coral. E dá trabalho. Mas é afinável. Porque coral você trabalha com grupos. E coral tem uma característica maravilhosa. Se tem alguém ruim, o coral é ruim. Tu diz, rapaz, aquele coral que cantou, qual? Aquele que desafinava? Não, às vezes é uma pessoa que desafina. Então, coral, você não pode aparecer. Eu quero aparecer, então vai ser solista. Quem quer aparecer não fica em coral. E tem muitos que não aguentam. Ele entra no coral, mas quando ele realmente se percebe bom. Mas no lugar dele continuar para aprender mais, ele diz, não, Potinho, eu vou sair do coral aí, porque eu estou vendo que o pessoal é um pouco lento no processo e eu tenho uma vontade aí de seguir mais. Isso é muito comum. Burrice. Isso é burrice. Porque ele podia ficar no coral para desenvolver a atividade e crescer. Mas ele não se interessa. Então, coral é o melhor local que tem. Porque se for um maestro paciente, ele trabalha. Agora, é lógico que se eu faço seleção e pego vocês três, faço um teste, vocês chegam para mim com a voz feia, a voz de taquara rachada, a boca desmanchada, mas eu sei que vocês estão afinados, eu organizo bem ligeirinho. Tranquilo. Agora, se eu pego vocês com dificuldade de afinação, eu sei que vou ter trabalho. E aí o que é que o maestro faz? Abre seleção. Que hoje em dia a gente não chama seleção, chama audição, né? Que é para a pessoa não ter medo. Sim. Mas é a mesma coisa. Aí abre uma audição. Se eu tenho 100 pessoas, eu só preciso de 40. Eu vou escolher o quê? As 40 que tiveram mais facilidade na audição. Mas se você diz, Poti, você tem que abarcar as 100. Eu abarco as 100. Mas o que eu ia produzir em 3 meses, eu vou produzir em 8. Só isso. É mais trabalho. Só uma coisa. Que por acaso é muito bom também para o maestro, porque ele cria marra. Só uma coisa, eu acho que eu achei o nome do clube que ela participava. É o Clube do Mickey? Clube do Mickey? Não. Tem certeza? Ela acho que ela não fez parte de nenhum outro. Fez, Britney Spears fez. Ela fez parte do Innocence, acho que. O Clube do Mickey. Clube do Mickey. Eu acho que tinha até o Justin Timberlake e a Christina Aguilera. Enfim. Clube do Mickey. Não. Mas vamos lá, vamos conversando aqui. Enfim, vamos... vai dar certo, vai dar certo. Mas bom, então a gente viu aí que existe o quê? O Clube do Mickey. Existe. Me permita fazer só uma interferência. A questão da pessoa desafinada. É possível haver uma pessoa, quem está lhe falando é um leigo que cantou quando era muito menino, hoje tem 70 anos. Não é meu caso, mas é algumas coisas que eu vejo aqui. É possível haver alguém tão incapaz de cantar uma música no tom certo? Por exemplo, eu acabo de cantar Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. A pessoa acabou de ouvir. Ouviram do Ipiranga as margens. Sim. É possível. Isso é incorrigível? Olha, ou tem algum nome técnico? É o que eu falei. É afinável, sim. Mas, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu garanto pegar essa pessoa e colocá-la para cantar o hino nacional junto com os outros totalmente correto. Quando eu deixá-la só, eu não garanto que ela cante correto. Você está entendendo? Porque os outros cantando vizinho a ela, eles vão apoiar e puxam. Agora, é trabalhoso sim. Inclusive, eu vou dizer uma frase aqui que talvez vá gerar polêmica grande. Mas quem é afinado mesmo bom, morre afinado. E quem semitona uma merrequinha pode morrer de se dedicar, vai morrer semitonando uma merrequinha. É como se tivesse um paquímetro desregulado. Então vai medir a vida inteira errada. A pessoa ouve, mais ou menos seria assim, um pseudo-daltonismo auditivo. Olha que loucura, né? Mas realmente a resposta auditiva, eu já ouvi de algumas pessoas, inclusive, os porquês disso. E não conheço uma tese de doutorado ou de mestrado sobre a razão do desafinado. Mas assim, alegam-se duas coisas.
Uma seria, mas se tiver algum otorrino aqui me ouvindo, que depois nos ajude, seria que o tímpano fica mais esticado ou menos esticado, e aí a codificação sonora, né, do som é tipo assim, eu canto 440 e a pessoa não codifica 440, lá, aí ela canta lá, seria isso, uma. E a outra seria a falta de ambiência musical. Aí caberia um bom doutorado. Né? Tipo assim, a criança tem aula de música na Europa, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos. Então ela tem aula de música mesmo, não é aquela enrolação que alguns colégios usam para ganhar cliente e diz, temos aulas de música, temos não sei o quê, mas às vezes é só uma enrolação. E fechando, porque esse exemplo que eu te dei é um exemplo que ocorre bem próximo de mim. E se eu percebi uma coisa, eu coloco a música aqui e a pessoa acompanha a música. Então, ainda o exemplo, ouviram juntamente com, parece que o ouvido dela ouve a música corretamente, tanto que ela reconhece depois a música em qualquer, mas mesmo em conjunto ela não consegue de jeito nenhum. Por isso que eu disse o termo daltonismo, porque assim, você sabe que tem uma cor, mas você diz outra cor. E aí eu lhe garanto que se essa pessoa, tipo, você entra no coral, você cantou aí pra mim, na primeira vez que você cantou, você desafinou placidades, cidades. Então, tranquilo. Mas se eu trabalho a pessoa dessa tem muito dinheiro, é doida e quer aprender, se ela todo dia tiver 2 horas de aula de canto, eu lhe garanto que com um mês já começa a aparecer diferença. O problema principal é que, por exemplo, a pessoa não pega o tom. Porque pegar o tom, tem gente que tem uma facilidade, por exemplo, quem toca em barzinho sabe disso. Às vezes a pessoa começa a cantar, o cara sai procurando na baixaria do violão, em menos de 2 segundos ele já pega o tom que a pessoa está cantando, porque ele tem uma imaginação de harmonia. Mas tem gente que você dá dó, mi, sol, aí a pessoa, não tem nada a ver. Então é falta de ambiência. Qual o motivo? Não sei, mas existe trabalho que você consegue colocar essa pessoa, tipo, dentro de um coral você consegue afinar. E aí é por osmose? Não sei. Mas você consegue afinar. Agora, para deixá-la aos leões, aí eu não garanto dentro do curso de música, isso gera muita desistência, No caso nosso da UES, não, porque a UES faz o THE, Teste de Habilidade Específica. Né? Nós na UES, nós fazemos esse teste, que é, assim... eu sou um que, se a UES deixasse de fazer, eu me deprimiria muito. Não é por nada, mas é porque nós só temos 4 anos para pegar uma pessoa que já tem uma determinada habilidade e para aprofundar essa habilidade dela. Mas se ela tem dificuldade também de afinação, eu também trabalhar isso numa carga horária que não prevê isso, entendeu? É só esse o problema. Eu acho até assim, é uma forma meio excludente, mas essa exclusão, agora mesmo eu estou sabendo, parece que o Enem vai ficar assim. Você quer fazer medicina, você vai ter que ter, tipo assim, vai ter mais pontos nas disciplinas ligadas à medicina. Isso aí é a mesma coisa de um teste de habilidade específica. Do mesmo jeito. Você, num grupo de balé, você não bota a dançarina ruim na primeira fila. Ou a dançarina que tem dificuldade, que não aprendeu direito. Você bota na última fila. Time de futebol do colégio. Meu filho tem uma cena aí que eu botei ele com raiva, porque ele foi para reserva. Ele foi para reserva porque ele não era o melhor. Se ele fosse o melhor, ele estava no time. Estou dando um exemplo assim. Então, o mundo todo é seletivo, mas aí quando a gente lida com música, não. Ai, não, música é linda, é maravilhosa. Não, é técnica também. É hertz. É hertz. Da minha primeira aula lá na música, eu sempre falo sobre hertz e sobre tempo. Nós fomos a primeira atividade artística que teve facilidade de ser digitalizada. Porque a gente trabalha com frequência em hertz, né? E trabalha com tempo. São 2 medidas exatas. Ao mesmo tempo que a gente tem um processo de existência, ou enfim, de gente ruim, vamos dizer assim, tem muita gente boa ou não? Como é que tá esse cenário atual? Tem. Olha, eu vou te contar, se tivesse ensino de música nas escolas, se tivesse ensino de músicas nas escolas,
Às vezes tem assim, eu vou dar um exemplo bem claro. Tem um cara que o apelido dele lá no bairro dele é Besouro. Ei, Besouro, aí ele fala que é, rapaz. Ele tem uma voz grossa, né? Sim. Mas o apelido é Besouro, ele vai trabalhar numa empresa, vai ser contador, vai ser administrador, vai se casar, vai se aposentar e vai morrer. Esse cara poderia ter sido um grande baixo. Então, tem gente que talvez fosse um grande violonista, um grande baterista, um grande percussionista, um grande guitarrista, um grande tecladista. Mesmo, porque não é a história do talento, como eu disse aqui antes da entrevista, né? O contrário de talento é estar rápido. Mas é a história de você ter a possibilidade de ver se você é capaz de fazer aquilo. E nós não temos essa possibilidade. Então tem gente que nasceu, viveu e morreu talvez com um potencial incrível. Sim, tem gente que tem mais facilidade. O que é que se usa na religião, principalmente na religião cristã? Chama-se de dom. Está resolvido. Mas uma pessoa que mata com requintes de perversidade com 13 anos, perfeitamente, mata bem com requinte legal, não é dom também, não? É uma questão que eu estou só colocando. Sim. Então eu não gosto muito de chamar de dom. Tem pessoas que têm mais habilidades para algumas coisas. Eu acho que Deus nos ajuda sim, mas em outro momento. O importante era descobrir quais essas habilidades que as pessoas têm. No caso da música, caberia ao Estado desenvolver. Aqui na Vovó Dedé, eu já trabalhei com um músico de vocês aqui, o Vitor, parece, do violão, né? Eu já levei 2 vezes para os concertos lá da CDL. O que toca violão, ele ganhou um prêmio lá em São Paulo, etc. Tal. Então, por exemplo, tem gente que tem uma habilidade danada, mas ninguém vai descobrir a habilidade. A Vovó Dedé descobre alguns. Aí você diz, mas tem uns que não se destacam tanto. Não, aí não se destacam tanto por vários motivos. Ele talvez não tenha tanta facilidade para aquele instrumento, ele talvez não se dedique para aquele instrumento, o que o outro se dedicou. Tem uma série de fatores. Esse negócio de só dizer, fulano de tal tem dom ou tem talento, isso não resolve nada. Tem que ter uma casa da Vovó Dedé em cada bairro de Fortaleza. Tem que ter um acesso, né? Pra Sim, entender. porque senão você não vai saber se você tem alguma habilidade. Se começasse desde cedo, se nas escolas, com 2, 3 O mundo é anos. assim, só não é assim aqui no Brasil. O mundo é assim. Um bocado de gente. O tempo que tu toca tocando bateria, o tempo que tu toca estudando, ensaiando um teclado, estudando em casa, tu não tá fazendo besteira, pô. Só isso, entendeu? Aí tu tá lá sem fazer nada em casa, só fazendo besteira. De repente, não tem o que fazer. Um amigo chama pra uma parada, você vai. E aí, meu amigo, dançou. E o futuro, aí tem futuro na música, né? Esse é um ponto Tem. que acho que a gente entrando fica muito mais complexo, porque a gente vive numa sociedade que não vê futuro na profissão de músico, vive numa sociedade que vê o músico sempre como o papel secundário ali da profissão, né? Eu acho que isso atrasa muito esse lado da gente evoluir e contornar um pouco desse cenário. Fica muito difícil. Alguns cantoras vêm aqui e falam sempre assim, vai contar a profissão pra alguém e fala, eu sou cantora. Aí a pessoa fala, não, sou músico. Você fala, mas você trabalha de quê? Sempre tem esse cenário. Mas eu acho também que a gente colabora, sabe? Eu posso lhe garantir que eu fui diferente. A gente tem que ser, não é arrogante, mas a gente tem que ter uma boa cultura. Senão o povo dobra a gente. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Eu passei no vestibular, o pessoal fica feliz. Uma pessoa que é da área normal, né? Que eles chamam música não normal. Aí a pessoa passou em que? Em música? Aí a pessoa, vixe, música, entendeu? Então já há um preconceito natural. Sim. Se você entra na música e estuda, se aprofunda, sabe? Tipo acústica. Ora, onde é que um técnico de acústica não tem emprego em qualquer canto do mundo? Tem. Um bom técnico de uma mesa de som, ele não perde emprego nunca. Então, assim, o problema é que a gente se dedica muito à música e às vezes a gente não se dedica no contexto social da música, na história da música. Tipo assim, vocês vão se apresentar, aí, nós vamos apresentar agora uma peça de Villa-Lobos, ele compôs mais ou menos em 1900 e tanto, essa técnica que ele empregou, papapá. Essa é uma forma de apresentar a obra que tu vai tocar. E a outra é, aí moçada, eu vou tocar um som agora bem legal do Villa-Lobos. Meu amigo, me poupe. Dá uma estudada no que tá, se impõe um pouco. Né, vai falar o título em alemão, fala o título todo errado. Então a gente tem que saber mais do que quem está ouvindo, porque quem está ouvindo não vai estudar música.
Quem tem que saber somos nós. Então a gente tem que ter um conteúdo bom, estudar um pouco línguas mesmo. E hoje, com o YouTube, não me venha dizer, é porque eu sou pobre. Não, você é pobre, não, você é preguiçoso. Porque você pode estar aí todo dia, não, eu vou aprender aqui. Hoje mesmo eu estava dando uma olhada em árabe. Árabe? Árabe. Aí desisti. Eu também disse. Por quê? Foi difícil? É muito complicado, é muito complicado. Aprendeu nada, não? Não, só o básico, uma aulinha só que eu estava vendo. O problema é assim, ele ensina aquela letra A, B, C, D, vamos supor. Eu acho que eu vi um vídeo Mas assim. quando ele vai escrever, ele mistura, ele junta os desenhos e anula o que tu aprendeu. Tu tem que ter convivência. Tipo assim, o A, né, a bolinha com a perna. Mas vamos supor, se ele for botar A, B, C como uma palavra, ele corta um pedaço do A, bota dentro do B, bota o C dentro. Vi um vídeo Então assim. vira uma nova figura. Aí eu tenho que aprender duas coisas. Aí pelo menos eu aprendi. Por exemplo, eu aprendi o numeral persa hoje. Sim. Né? Os números, né? Então, assim, por exemplo, o 1 é isso aqui. O 1 é uma bola, é um ponto. Tá. Então, eu entrei no numeral. Então, veja bem, para que eu estou aprendendo numeral persa? Para nada. Mas eu fico Mas usando. aprendeu. Eu estava meio deprimido, eu estou aí concluindo meu mestrado, estou com a cabeça ruim. Aí eu dei uma parada no que eu estava fazendo. Aí disse, não, eu vou agora procurar uma coisa totalmente absurda. Aí procurei. Então, assim, a gente tem que estar em constante pesquisa. Sim. Se a gente tem uma cultura boa, a gente dobra a pessoa que vem querer nos diminuir. Mas se a gente é Zé Mané, Zé Doidinho, aí o cara monta na gente. Sim. Certo. Nesses 60 anos... Pode falar? Não, é só uma coisa assim, é porque eu tava lendo um pouco das atividades que você exerceu durante sua carreira, né? E uma delas é o chefe de departamento de artes da Universidade Estadual do Ceará. Então eu quero entender qual é a sua ligação com as diversas áreas que a arte abrange, não somente a música, mas a arte em si. Não, na verdade é o que o Evelto está aqui com vocês, né? Sim, o Evelto sim. foi coordenador. A UES, ela tinha uma terminologia diferente há uns 25 anos atrás. Então o coordenador... Ele era chefe de departamento. Tá. Aí, por isso que eu fui, na época, chefe do departamento de artes, que, na verdade, era o curso de música. Porque a UES talvez pensava em criar um departamento com várias artes. Como ela não criou um departamento com várias artes, ela tirou o nome departamento e botou curso de música, né? É só isso. Eu fui chefe, como o Evelter foi, eu fui coordenador, vice-coordenador. E na universidade, assim, a gente vai também por boa vontade, porque ela não paga para a gente ser isso. Diferente da UFC que paga, por exemplo. Então, quem vai ser lá coordenador é alguém que realmente tem um envolvimento com o ensino. E todos lá no curso de música, graças a Deus, todo mundo sempre se dispõe. É um local, é um ambiente muito bom de trabalho, muito bom. A gente estava aqui conversando, eu até ia perguntar... Porque a gente está quase encerrando, deu quase uma hora de programa aqui. A partir disso, a gente ouviu um pouco sobre um possível mestrado aí que você está fazendo, ouviu sobre 60 anos de carreira. E a partir disso eu quero entender, Poti Fontinelli, o que é que foi que você ganhou aí de bagagem na música em 60 anos? O que é que vem por aí? O que é que você entende como música nesse cenário aí de tanto tempo? Eu dei a disciplina de marketing, produção e marketing, né? Produção cultural, o nome dessa disciplina optativa, lá no curso de música. E eu, então, levei o pessoal, gravei mais de 200 CDs na minha vida, lá no Mastruz com Leite, gravei 100 e tantos. Então, assim, foi uma experiência muito grande. Eu fiquei com uma experiência muito grande de produzir, de ver palco, som, luz, aterramento, tudo que é possível no evento. Eu me sinto hoje um cara muito sabido disso. Né? E isso foi muito útil para mim, na minha vida. Fazer shows ruins, fazer shows bons, estruturas péssimas, estruturas boas, bons estúdios, péssimos estúdios, bons alunos, péssimos alunos. O que eu fico triste é uma única coisa, isso é o lado positivo. O lado negativo é que muita coisa que eu estudei, a sociedade demonstra desinteresse absoluto. Sabe assim... tipo, ou eu procuro aprender o que é mais imediato, né, assim, muita coisa, sabe, tem muita coisa livros que eu li que vão ficar só para mim, eu fico com pena que são coisas, são saberes que poderiam ser transmitidos, mas você não tem os locais para depósito disso, entendeu? Por exemplo, eu vim para cá para entrevista porque eu achei que essa minha entrevista pode ajudar alguém,
para desmistificar isso, para mostrar que o mercado não é só tocar, o mercado é produzir, o mercado é você ser arranjador, o mercado é você ser técnico de estúdio, você ser produtor de shows, você ser produtor de balé, produtor na área de música. Então, a música não é só um banquinho e um barzinho para tocar. E às vezes a pessoa tem um preconceito, que é um absurdo, porque são os que têm mais experiência, são esses que estão tocando na noite, por exemplo. Mas a minha tristeza é só essa, é que muita coisa que eu li, muita coisa que eu estudei, serviram para mim, óbvio, mas eu não tenho espaço para transmitir, né? Assim, porque a fome da sociedade, ela não inclui o cardápio de comidas que eu preparei. Então, ela só quer 5% das comidas que eu tenho. E aí eu dou esses 5%. E o resto a gente... Tipo assim, a gente não deveria morrer, né? A gente aprende tanto. Tá dizendo para um amigo meu, quando a pessoa faz doutorado, por exemplo, mestrado, eu estou no mestrado, não vou fazer doutorado, talvez não faça, não tenho mais, assim, tenho idade, mas não quero. Mas é assim, você devia fazer mestrado e doutorado e ganhar, assim, de Deus, né? Ou de quem criou o universo, mas tipo 10 anos, porque você aprende e morre. É uma maluquice isso. Então, como eu não quero só aprender e morrer, isso me desespera. Aprender e morrer. Não, eu tenho que aprender, transmitir, aí eu posso morrer. Você está entendendo? Eu tenho que ser útil, Não dá para não ser útil. Sim. Não dá para não ser útil. Eu sou muito empolgado com isso, a possibilidade de ser útil às pessoas, sabe, com o que eu faço. Se eu só aprender e morrer só com o que eu aprendi, eu não fiz nada na terra. Eu só fiz gastar a comida da terra. Eu comi arroz, feijão, que podia ter servido para alguém mais útil na terra. Não faz sentido. Não faz ficar sentido. Aí nesse individualismo, né? Não faz. Eu nunca tive isso e hoje eu tenho plena convicção disso. E a gente vê isso um pouco, porque a gente falou só da música do maestro Pô de Fontenelle, mas a gente viu outras carreiras aí que ao longo desses seus 60 anos você adentrou. A gente viu ali a gerontologia. Viu, enfim, o teatro, viu várias coisas. Mas conta um pouco desse, a gente viu um pouco sobre ser útil. Acho que essa parte da gerontologia é muito importante, porque é pouco falado, pouco discutido. Eu estou usando para mim. Pois é, como é que foi? Não, eu estou usando para mim. O que é, primeiramente, gerontologia? Não, a especialização que eu fiz em gerontologia é o trato do idoso no contexto social, né? Então a gente não olha pelo lado da geriatria. A geriatria é cuidar do idoso com homeopatia, alopatia, o que quer que seja. Tratamento médico, é cuidado, é trabalhar com cuidados, né? No caso, nossos cuidados são sociais. É a compreensão do idoso no contexto, é a compreensão do idoso em como ele é tratado pela sociedade. E eu cheguei, inclusive, a ser vice-presidente do Conselho Estadual do Direito do Idoso, por conta desse meu envolvimento. Então, é você garantir uma vida plena e uma vida digna para o idoso, observando essas questões sociais, questões habitacionais, questão de mobilidade, questão de tratamento ou de atendimento ao idoso nas necessidades dele, etc. e tal. Então, isso... Mas, por exemplo, eu não tenho como empregar isso, até porque eu estou na música, né? E também ninguém me pergunta, ninguém me procura, então eu estou aplicando para mim, porque eu estou entrando agora. A primeira coisa que eu fiz no dia que eu fiz aniversário foi pegar o meu cartão de idoso para estacionar. Eu, com orgulho, um orgulho enorme. Eu sou idoso, aí que barato. Vocês têm que me tratar direito, porque senão vocês vão ser processados. Tá bom. Né? Tem agora a lei do idoso também, que é igual a da Maria da Penha. Então, é legal isso, entendeu? E eu, para quem eu posso ajudar, eu ajudo, eu oriento. E para mim, eu me oriento todo dia. Como ser mais feliz, como ser... Que legal, a gente começou com um cara incrível aqui. A gente veio várias pluralidades, várias cabeças, mentes, atuações. Foi muito legal, a gente tá encerrando aqui mais um bate-papo, tá dando quase 1 hora de programa, a gente conversou sobre bastante coisa, deu pra adentrar em muitos universos. Então, maestro, eu queria muito agradecer pelo dia de hoje, pela visita à casa, à rádio, por, enfim, a deixar a gente adentrar um pouco essa cabeça, entender um pouco esses lados aí, tanto da música quanto da gerontologia. Nunca vou esquecer da gerontologia. Enfim, todos esses papos mesmo que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado, é isso. Tenho muito a agradecer. Sou eu? João Lucas. Tá bom. Eu passei o papo meio calado, porque eu não sou músico, sou bem leigo nessas coisas, então eu deixo assim um papo pra vocês e tento sobre algo, tento tirar algo dali, mas eu realmente aprendi algumas coisas aqui. Fiquei impressionado com as
sua história, que é muito grande, todas as coisas que você exerceu. E, sei lá, me dá vontade de viver a vida mais, porque eu só tenho 15 anos e eu quero fazer muitas das legal. coisas que tem aqui. E, sei lá, só de ter a sua presença aqui, ver que você é um cara muito experiente nas coisas. Antes de começar aqui, você estava nos dando uma aula sobre pronúncia, uma coisa assim, não sei. E aí, meu Deus, essas coisas. E muito, muito obrigado mesmo. A sua presença agregou bastante aqui na nossa tarde, no nosso dia, com certeza na nossa vida. E, então é isso, muito obrigado aí, Pedro. Legal. Agora, Eu quero muito agradecer a sua presença, por ter contado as suas experiências na Europa. E como você disse que você... somente na Europa. Não só na Europa, mas é Todo. porque eu achei muito engraçada a também. de cada cidade. Mas você disse que veio aqui porque queria passar o seu conhecimento para pessoa que pode No que pudesse ser útil. pudesse ser útil para alguém. E até o João, que ele falou que é meio leigo na música, mas ele tá em contato com música todo Como tempo. músico eu sou... Ele- Como ouvinte eu sou perfeito, mas como músico... Até enfim. ele aproveitou o conhecimento. Então imagina para quem quer seguir o caminho da música, sabe? Então eu agradeço muito sua presença por ter contado suas experiências, sua história inteiramente na música. Eu agradeço também o convite, é muito, muito legal. E, assim, acreditem, sem nenhuma demagogia ou palhaçada minha, mas é sério, quando eu tenho esses espaços, eu falo muito e tento ver se sou útil mesmo, sabe? Assim, tem coisas que eu posso ter dito que sejam polêmicas, eu não preciso nem ser contestado, eu posso estar errado e vou tentando corrigir. Mas muita coisa da minha experiência de vida eu acho muito legal. A primeira coisa que eu fico tentando colocar na cabeça dos músicos, se tiver músico nos ouvindo agora, os que estão nos Tem ouvindo... dois aqui. Pois é, não, e os que estão nos ouvindo tá. fora do programa, fora daqui do estúdio, é assim, não dá para... A música ela é muito proporcional ao tempo, sabe? Quanto mais você estuda, melhor você fica. Nós não temos um slot de pendrive na mente, não. Então tem que estudar mesmo. Estudar. E com um detalhe pior, saber que vai morrer sem saber quase nada. Por mais que estude. É um mundo muito, muito grande. É muito grande. Muito. Nós temos especialidades mais específicas do que a medicina tem. A medicina, um otorrino mexe com a boca, com tatá. Na música, quem toca violão, ele pode ser muito bom em bossa nova e péssimo em forró, péssimo em flamenco, péssimo em MPB. Você me entende assim? Porque ele só se dedicou à técnica da bossa nova. Só no violão nós temos umas 20 variações. Então é muito difícil ser muito bom na música. Então nós temos que escolher uma coisa para ser bom. E aí o que eu puder ajudar, se eu conseguir influenciar alguém de alguma forma positiva, tá ajudando para ver se eu saio da terra sem sofrer tanto. Então é assim que vamos encerrando mais um programa, mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovô Dedé. Muito obrigado hoje ao convidado especial, Maestro Poti Fontinelli. É isso, gente. Um beijão e até amanhã.